Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender uma das ideias mais revolucionárias sobre a mente humana, a ideia do inconsciente. E olha, isso não foi um estalo, uma descoberta que aconteceu do dia para a noite. Foi, na verdade, um processo longo, bem trabalhoso, que mudou para sempre o jeito como a gente se entende. O psicanalista Jacques Lacan, por exemplo, disse que o trabalho de Freud foi uma revolução copernicana. E tem um motivo muito bom para isso. Pensa só. Assim como Copérnico mostrou que a Terra não era o centro do universo, o Freud mostrou que a nossa consciência também não era o centro da nossa vida psíquica. De repente, a gente descobre que a mente não é a dona da própria casa. E é aqui que o jogo vira. A mudança foi fundamental. Antes, a ideia era que psique e consciência eram a mesma coisa. Ou seja, se um pensamento não estivesse na consciência, ele simplesmente não existia. Aí chega Freud e vira essa mesa. Ele propõe que a maior parte da nossa mente, na verdade, opera totalmente fora do nosso campo de visão. Ok, então vamos nessa. Nossa análise vai ser quase uma investigação, sabe? A gente vai começar com essa revolução no conceito de mente, depois vamos seguir as primeiras pistas que apareceram com a histeria, ver a virada teórica que foi o recalque, a mudança do trauma para a fantasia e, por fim, como Freud começou a desenhar o mapa desse território novo e misterioso. Bom, a primeira grande sacada do Freud foi essa do sujeito dividido. A ideia de que não existe um centro de comando, sabe? Uma consciência que está no controle de tudo. Pelo contrário, o sujeito é descentrado, atravessado por forças que ele não controla e que, na maioria das vezes, ele nem conhece. Esse foi o ponto de partida de tudo. Agora, vamos viajar lá para o finalzinho do século XIX. O grande quebra-cabeça da medicina na época era a tal da histeria. Eram vários sintomas físicos, tipo paralisias, tosses, que simplesmente não tinham nenhuma causa no corpo, nenhuma causa orgânica. E o Freud, lá no comecinho, estava determinado a achar a origem desses sintomas tão misteriosos. A primeira tentativa foi com a hipnose. A ideia era simples: colocar os pacientes num estado em que eles pudessem lembrar de coisas esquecidas e, com isso, liberar a emoção que estava presa ali. Foi uma paciente famosa, a Ana O, que deu o apelido de cura pela fala. Só que o Freud logo viu que a hipnose tinha um limite, sabe? Os efeitos não duravam. E o conceito principal aqui era o de catarse. A palavra vem do grego antigo, significava algo como purificação. Para Freud e Breuer, era sobre dar nome, colocar em palavras uma experiência que tinha ficado ali presa, sem ser simbolizada. Era um jeito de integrar aquilo pela linguagem. Só que, durante as sessões, Freud percebeu uma coisa muito curiosa. As pessoas pareciam lutar para lembrar. Tinha uma força ativa impedindo o acesso a certas memórias. Ele deu um nome para isso: resistência. E essa foi a primeira grande pista de que não era um simples esquecimento, mas sim uma força bem dinâmica agindo ali na mente. Então, essa descoberta da resistência foi um ponto de virada total. Foi exatamente aqui que as ideias do Freud começaram a se afastar das do colega dele, o Joseph Breuer. E daí surgiu uma teoria completamente nova sobre como a mente funciona. Olha só a diferença. O Breuer achava que os sintomas da histeria vinham de estados hipnoides, como se fosse uma consciência dividida, meio passiva. Mas o Freud propôs algo muito mais radical. Ele disse que a mente estava ativamente se defendendo de algumas ideias. A divisão não era um acidente, era uma defesa. E o nome desse mecanismo de defesa? Recalque. Esse é o ponto-chave. O recalque é a operação que joga uma ideia para fora da consciência porque ela é vista como perigosa ou incompatível. É esse ato de recalcar que, no fundo, cria e vai populando o inconsciente. E não sou eu que estou dizendo, o próprio Freud deixou bem claro o quão central essa ideia era. O recalque não é só mais um conceito, não. É a base de toda a psicanálise. Foi com essa teoria que ele rompeu de vez com o que vinha antes e fundou o próprio campo de estudo. Com a teoria do recalque na mão, veio a próxima grande reviravolta na história. Freud começou a perceber que aquele trauma que as pessoas relatavam, aquela memória que estava sendo recalcada, não era bem o que parecia ser. Essa frase famosa resume tudo. O problema não era o evento em si, mas a reminiscência, a memória do evento. E mais importante ainda, o significado que a pessoa dava para essa memória muito tempo depois. O passado, de certa forma, era reescrito no presente. Isso levou Freud à ideia de que o trauma acontece em dois tempos. Primeiro, acontece algo que a pessoa nem entende direito na hora.
anos depois, um segundo evento acontece. E só aí, olhando para trás, é que o primeiro evento ganha aquele peso traumático. Ou seja, o trauma é uma construção. E aqui a mudança de foco é gigantesca. O que importa não é necessariamente o que de fato aconteceu, mas a realidade psíquica da pessoa, as interpretações dela, os desejos inconscientes. Freud deu o nome de fantasia para essa realidade interna. Foi revolucionário porque tirou a causa do sofrimento do mundo lá fora e colocou aqui dentro. Ok, agora que Freud tinha uma teoria de como o inconsciente nascia, através do recalque de fantasias, ele precisava de duas coisas: um mapa desse novo território e uma nova ferramenta para conseguir explorar esse lugar. E esse foi o primeiro mapa, conhecido como a primeira tópica. Ele dividiu o aparelho psíquico em 3 partes. O consciente, que é tudo aquilo que a gente sabe agora, o pré-consciente, que é o que está na ponta da língua, fácil de acessar, e o inconsciente, essa área enorme de conteúdos recalcados que nos governam sem que a gente nem perceba. A hipnose, como a gente viu, tentava forçar a passagem pela resistência, mas não funcionava direito. Era preciso um novo método, um que fosse mais sutil, que conseguisse navegar para essa paisagem tão complexa e cheia de defesas do inconsciente. E esse método é a associação livre. A ideia é genial. Em vez de focar numa memória específica, a pessoa é convidada a falar o que vier à cabeça, sem filtro e sem censura. A aposta aqui é que, fazendo isso, os elos, os fios lógicos e simbólicos que conectam as ideias inconscientes vão começar a aparecer. Então, vamos reforçar este ponto, que é crucial. O que se perde no recalque não é tanto o fato em si, mas as conexões lógicas, as ligações entre um sintoma que aparece hoje e toda uma cadeia de pensamentos e desejos inconscientes. O objetivo da análise é justamente refazer essas conexões. E tudo isso nos leva à pergunta central que essa jornada toda tentou responder. Se não dá para simplesmente conhecer o inconsciente, como é que ele pode aparecer na consciência afinal? E a resposta do Freud é essa. Não se trata de revelar um segredo, mas de achar as palavras certas. O inconsciente é feito de representações, que ele chamou de representações de coisa. Ele se torna consciente quando a gente consegue conectar essas representações a representações de palavra, ou seja, quando a gente consegue finalmente articular em linguagem aquilo que antes não tinha nome. E é com essa reflexão que a gente termina. Toda a construção da psicanálise se baseia nisso, nessa passagem do que não pode ser dito para a palavra. Fica a pergunta: o que será que acontece dentro da gente quando finalmente encontramos as palavras certas para aquilo que estava recalcado, nos movendo em segredo? A jornada para responder essa pergunta é, em essência, a própria psicanálise.